Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. O Espiritismo se funda na observação dos fatos, que resultam das relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Estando na ordem dos da natureza, esses fatos se produziram em todas as épocas e abundam principalmente nos livros sagrados de todas as religiões, os que serviram de base à maioria das crenças. Por não os terem os homens compreendido, é que a Bíblia e os Evangelhos apresentam tantas passagens obscuras e que foram interpretadas em sentidos diferentes. O Espiritismo traz a chave que lhe facilitará a inteligência, a compreensão. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, que traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a interagir, a participar, fazendo perguntas, tirando dúvidas. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Acompanhemos a mensagem Queixas Não, extraída do livro Instrumentos do Tempo, que nos veio através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Queixas não. A vida é uma escola. Por mais difícil o processo educativo a que nos vejamos submetidos, saibamos valorizar o tempo, agradecendo e trabalhando ao invés de reclamar ou ferir. Todos somos chamados a estudar e aprender, prestigiando as oportunidades e as horas. Imagina quanta atividade ser-nos-á possível desenvolver em 30 minutos. Dependendo semelhante cota de tempo, conseguimos facilmente reconfortar corações aflitos, estender apoio aos que sofrem mais do que nós mesmos, reerguer esperanças caídas, efetuar prestações de serviço à afeição de viveiros de paz e de luz. Por mais constrangedoras as circunstâncias que nos cerquem, nunca nos lamentemos. Ao contrário disso, apliquemo-nos quanto se nos faça possível a concretização do bem de todos. Nessa diretriz, entretanto, é indispensável se nos amplie a visão, compreender mais para servir melhor. Os motivos para inquietação surgem frequentemente no cotidiano, mas se lhes penetramos o objetivo, saberemos acolhê-los de imediato, por ensinos da vida em nosso favor. A desarmonia sugere a necessidade de entendimento. O obstáculo leciona confiança. A solidão fornece aulas de autoanálise. O fracasso administra a experiência. Imperioso discernir, a fim de que nos reconheçamos na condição de alunos em todos os lances e dificuldades do caminho que nos foi apontado ao trânsito comum. Cada dia é uma fração de recursos que podemos empregar em aprendizado e melhoria por fora, para enriquecimento e sublimação por dentro de nós. Ante aqueles que já despertaram das responsabilidades próprias, não existe ocasião para queixas. Todas as horas são instrumentos que favorecem a execução das tarefas que fomos induzidos ou claramente requisitados a realizar no campo do bem. Empenhemo-nos em lutar pela própria elevação. Ninguém está excluído. Quantos se afastam de semelhantes imposições da existência, caem facilmente na reclamação ou na rebeldia, encontrando em si mesmo o infortúnio dos que param de agir e servir. Inexperientes ainda, acomodam-se com a ociosidade e com a sombra, esquecendo-se, porém, de que unicamente aqueles que dormem sobre colchões de rosas são os que sabem dramatizar a agressão dos espinhos. Espiritismo em Marcha, agenda. Realização do 17º Movesc, Movimento Espírita de Caruaru. Domingo, dia 4 de março.
O local é no Teatro do Shopping Difusora. O tema central, orgulho e humildade. É uma realização do Centro Espírita Lá de Jesus. Contará com as presenças de André Luiz Peixinho, que vem da Bahia, André Gaioso, da Paraíba, Alisson Guedes, do Recife. Harmonização musical com Totonho e Sóstenes. Ingressos R$ 30, à venda nas instituições espíritas de nossa cidade. O horário será de 8h30 às 17h30. Toda a renda do evento será revertido para a construção da sede própria do Centro Espírita Lá de Jesus. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. Acompanhemos no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, o item Missão dos Espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das inquietudes terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estarão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estamos espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão ouvir a voz de Deus, porque essa voz os exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mista e regues com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leão Denis, Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quinta às 7h30 da noite e aos domingos 4h da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, situada à Rua Gonçalo Nunes 440, bairro Cidade Jardim. Reuniões públicas terças, quartas e sextas às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha, o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos extraímos a questão 576. Os homens que têm uma missão importante, a ela estão predestinados antes de seu nascimento? E dela têm conhecimento? Resposta dos Espíritos. Algumas vezes sim, mas frequentemente ignoram-na. Vindo sobre a terra, têm um objetivo vago. Sua missão se desenha depois do nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impele no caminho onde devem cumprir seus desígnios. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9, lemos: E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. No livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel, através
da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, comenta esta passagem bíblica na mensagem intitulada Três Imperativos. E assim ele nos escreve: Pedi, buscai, batei. Esses três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No amaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores. Algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas. A maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, Avenida José Veríssimo 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, Rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama, reuniões quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Estamos novamente ao vivo na sua rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a interagir, a participar, fazendo perguntas, tirando dúvidas, que tentaremos responder através do conhecimento da doutrina espírita. Também aqueles que nos acompanham pelo Facebook podem deixar perguntas que procuraremos responder logo após o programa. Não nos é possível acessar durante o mesmo, mas é possível através do telefone, é um telefone fixo aqui da Rádio Liberdade, o 2103 1170. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Pois não? Eu queria saber, uma pessoa, quando morre, ele morreu homem. Aí na próxima encarnação, ele pode dar certo, se mulher? Se ele pode o quê na próxima encarnação? Quando ele reencarnar de volta Certo. nessa terra, ele pode, ele foi homem na vida passada. E nessa encarnação, um dos espíritos pode dar certo para a mulher ou para um? Ah, tá bem.
se poderá ser mulher se foi homem antes, ou se foi mulher, se poderá ser homem novamente. No passado, igual no presente, ele não disse. Obrigado pela participação. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. O nosso ouvinte nos indaga se no processo da reencarnação pode haver uma mudança do sexo no qual o espírito está se expressando. O livro dos Espíritos, que é o livro básico para conhecermos a doutrina espírita, responde a essa questão de uma forma muito clara. Na verdade, em termos de aquisições evolutivas, do progresso, que todos nós somos encaminhados pelas leis divinas, as experiências se darão tanto numa sexualidade quanto numa outra. Então, há experiências e há aprendizagens no sexo feminino diferenciadas do sexo masculino, e o espírito estagia em todas elas. Inadvertidamente, alguns tentaram encontrar nisso a explicação ou a causa para a questão da homossexualidade, de forma indevida, porque, na verdade, a consequência, segundo nos revelam a doutrina espírita, é de que essa transição de um sexo para outro se dá de forma espontânea e natural, na medida em que o espírito tiver usado bem as suas energias da sexualidade na encarnação anterior. Usar bem as energias significa não ter usado o corpo físico para enganar, ludibriar, através das armadilhas dos sentimentos, associada à vivência da sexualidade de forma irresponsável e prejudicial ao próximo. Do mesmo modo que nós podemos usar qualquer um órgão do corpo para causar um prejuízo grave a alguém, e naturalmente abre-se a possibilidade de, numa encarnação posterior, termos certa dificuldade na utilização daquele órgão, o mesmo vai se dar com relação ao nosso instrumento genésico, aos órgãos associados à reprodução da espécie humana, quer seja para o homem, quer seja para a mulher. Então, realmente, isso não só pode, respondendo ao nosso ouvinte, como normalmente acontece, e possibilita que o espírito adquira experiência e conhecimento em todas as possibilidades que a vida humana de espírito encarnado pode lhe oferecer. Bom, queremos outra vez lembrar aqui o telefone da Rádio Liberdade é o 2103 1170, e enquanto você não nos liga, queremos reforçar o convite para o próximo seminário que iremos ter aqui em Caruaru. Será o 17º MOVESC, Movimento Espírita de Caruaru. Ocorrerá no domingo, dia 4 de março, primeiro domingo de março, no auditório do Shopping Difusora, e terá a presença de André Luiz Peixinho, excelente palestrante que vem pela primeira vez a Caruaru. Ele vem lá da Bahia. Teremos também a presença de André Gaioso, um palestrante também muito bom, que vem lá da Paraíba, e de Alisson Guedes, já conhecido nosso, que vem do Recife, também um excelente palestrante. Haverá a cobrança de um ingresso de R$30, cuja renda será totalmente destinada, após o pagamento das dívidas, das despesas com o evento, para a construção da sede própria do Lar Espírita, do Centro Espírita Lar de Jesus. Então, estendemos o convite a vocês que moram aqui em cidades próximas a Caruaru. É uma excelente oportunidade de fazermos uma visita, aproveitando um excelente seminário que nós iremos ter ao longo da manhã e tarde. O seminário começa de 8h30 da manhã e vai até às 5h30 da tarde. Então, todos estão convidados. Aqueles que moram aqui em cidades perto de Caruaru, não percam essa excelente oportunidade de compartilharmos aqui do melhor conhecimento da doutrina espírita. Então, voltando aqui outra vez, o telefone da Rádio Liberdade é o 2103 1170, 2103 1170. Você é convidado a interagir com o programa, tirando dúvidas, fazendo perguntas.
Também procuramos atender através do e-mail espiritismoembaixa@bol.com.br. Inclusive, na semana passada tivemos certa dificuldade de acesso e temos aí alguns e-mails pendentes de resposta. Aqueles que nos mandaram, aguardem que as respostas chegarão hoje. Ainda hoje nós estaremos procurando respondê-los. Estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Eu quero fazer uma pergunta, senhora. À vontade. Olha, eu gosto de escutar o Espírito Santo e gosto também de escutar futebol. Aí, quando eu estou escutando o jogo, eu estou deitado na cama, aí eu pego no sono. E quando eu pego no sono, eu estou olhando meio já não estou dando Espírito Santo, mas de tudo, vendo a pessoinha, não sabe de futebol, eu pego no sono, eu estou lá no campo também assistindo. E aí, quando eu pego no sono, e estou tranquilo aqui. Eu quero saber o que é dizer isso. E aí, que bom dia. Obrigado também pela sua participação e acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. Nosso ouvinte que disse que assiste muito o programa de Silvio Santos, às vezes pega no sono e sente estar lá pessoalmente assistindo e participando do programa. Isso realmente é possível em termos espirituais? A doutrina espírita, ela nos esclarece que, independente de religião, o nosso espírito aproveita todas as oportunidades que o corpo oferece de afastamento para adentrar-se em termos de experiências espirituais. Quando nós vamos dormir, todas as noites, normalmente, dependendo da nossa área de interesses e de objetivos na vida, o nosso espírito se sente atraído para locais, situações que dê prosseguimento às experiências que se estabeleceram no campo da afinidade. É claro que muitas vezes, face o entorpecimento da área mental, o espírito tem recordações, tem lembranças de atividades, de experiências que teve ao longo do dia e que também lhe prendeu a atenção. Então pode-se dar duas hipóteses. Ao adormecer, como o nosso ouvinte nos indaga, ele pode ter sonhos que é o reflexo mental dos interesses, da sintonia que ele tinha com aquela atividade, com aquele programa. Mas também é possível, através do afastamento do espírito do corpo físico, ter uma experiência de desdobramento, de participação real no espaço e no tempo fora daquele no qual o corpo se encontra. O corpo pode estar aqui e a pessoa pode estar participando do programa adiante, desde que esse corpo esteja em um estado de latência, de dormência, de sono, de repouso, abrindo as grades da prisão para o espírito. A doutrina espírita nos diz que para o nosso espírito estar ligado a um corpo material é uma verdadeira prisão. Então, como podemos diferenciar para ajudar o nosso ouvinte aí? Os desdobramentos, aquelas situações onde o nosso espírito está participando em tempo, em situação reais, é revestido de um colorido, de uma certa intensidade de realidade que chama muito a atenção do nosso espírito. E que faz com que esse tipo de desdobramento, que é um tipo de sonho também, ao despertarmos dele, guardemos uma nítida sensação de que estivemos naquele lugar, naquela situação, encontrando aquelas pessoas. Já os sonhos, que normalmente são reflexo das nossas atividades e interesses do dia a dia, eles guardam mais aquela característica de recordação, de lembrança simplória, sem maiores destaques, como na verdade sendo apenas
o reflexo dos interesses que o espírito entreteve durante as horas em que o corpo estava desperto. Esperamos ter ajudado o nosso ouvinte nessa compreensão. Estamos aí chegando próximo ao final do programa, mas ainda é possível atender alguém que nos ligue pelo telefone 2103 1170. Mas queremos lembrar, teremos aí a transmissão pela internet por aqueles que nos acompanham, a partir das 9h30 da manhã, excepcionalmente, o estudo das obras psicológicas de Joana de Ângeles. Bom, estamos com o ouvinte na linha agora. Bom dia. Bom dia. Pois não? Senhora, eu gostaria de tirar uma dúvida assim. A respeito dessas pessoas que estão assassinadas, nos corpos físicos, abandonados, lá por algum tempo, e que só são encontrados alguns suspeitos, como é que tipo de espírito? Ele permanece ali ao lado do corpo até que seja encontrado algum ponto para dar um desejo, como é que fica a situação dessas pessoas? Tá bem, obrigado pela participação. Acompanhe pelo rádio aí a nossa resposta. A nossa ouvinte nos indaga a respeito da situação que ficaria os espíritos que, tendo desencarnado, os seus corpos ficaram abandonados ou não foram encontrados pela família, não foi feito o funeral que normalmente acontece. Se esses espíritos ficariam presos, e que situação ficariam perturbados em relação a esse fato? A doutrina espírita nos revela que tanto em termos de facilidade ou dificuldade da desencarnação do espírito, tem tudo a ver com o nível moral, comportamental que esse espírito caracterizou a sua última experiência encarnatória. O que faz com que um espírito se sinta preso e premido por circunstâncias adversas na sua desencarnação ao corpo que não mais lhe pertence, tem tudo a ver com apego, tem tudo a ver com vícios, com desequilíbrios morais que fortemente prendem o espírito ao corpo. Nessas situações, esses espíritos ficam realmente perturbados e num nível de sofrimento decorrente dessa sua identificação ilusória com a vida do corpo, julgando ele estar no corpo a essência da sua existência. Então, o que queremos deixar a nossa ouvinte bem esclarecida é de que, na verdade, muitos falecimentos, aos quais houve toda uma assistência familiar, houve todo um féretro dentro dos hábitos e costumes que nós temos, muitas vezes aqueles espíritos fazem o seu desprendimento em termos de ligação com o corpo, não estão acompanhando nada daquilo que os familiares estão ali realizando. Em essência, queremos deixar isso bem claro, é que para o espírito que já trabalha um nível de identificação com valores fora da matéria, que se identifica com os ensinos do bem, da caridade e do amor ao próximo, eles já estão fazendo, através do seu exercício diário de vida, uma espécie de desencarnação dos interesses ilusórios da matéria e facilitando, em termos de reidentificação com a vida espiritual, quando houver a sua desencarnação. Era esse esclarecimento que tínhamos. Estamos chegando aí ao final do programa. Agradecemos a todos a participação. Estejam outra vez conosco no próximo domingo, às 7h30, com Espiritismo em Marcha. Muita paz. Espiritismo